Bom, é uma questão interessante, não é? Quando eu estava a ouvir o Albano, suscitou-me a necessidade de recorrer às leis, não é? Inicialmente a lei vigente, que é a lei número 12/02 de 16 de agosto, a Lei de Segurança Nacional, e claro a lei que discutimos bem recentemente na Assembleia Nacional. Discutimos, digo, enquanto angolanos, não é? Exatamente. Não que tenha estado lá presente enquanto deputado. Claro, participei de auscultações e não só. Então, por isso que eu digo, discutimos, não é? Então, por quê? Porque ele faz menção da relação que deve existir entre os órgãos de segurança nacional e os cidadãos, o que é curioso, não é? Porque na lei vigente isso não está clarificado. A lei não faz menção em relação a essa convivência entre os órgãos ou membros que estão afetos aos órgãos de segurança nacional e os cidadãos. Mas a lei discutida recentemente na Assembleia Nacional e aprovada na generalidade, estará agora na especialidade, já vem falar, portanto, já vem acautelar essa questão da boa relação entre os órgãos de segurança nacional e os cidadãos, e fala mesmo até de uma certa cultura de segurança nacional, no sentido de que o Estado deverá promover aos cidadãos aquilo que entende de cultura de segurança nacional, para que saibam o papel, para que saibam o fim os fins dos órgãos de segurança nacional, o que de facto é uma questão durante muito tempo ficou confundido que nós discutimos muito em relação a isso. Eu até questiono bastante porque é que se deve falar de uma certa cultura de segurança nacional, né? Não se estará a tentar alienar os cidadãos, uma vez que nós temos uma estrutura social que está muito assente no medo e ainda temos compreensões muito equívocas em relação ao que é o Estado, o que não é o Estado. A própria compreensão do nosso sistema político ainda é muito difusa. Há aqui questões que, a meu ver, devem ser analisadas com muito rigor, de forma criteriosa e, claro, de forma muito objetiva, para que sejam bem clarificadas e estejamos, claro, todos unidos, imbuídos num único espírito. Nós estamos a discutir a problemática da segurança nacional, não é? E quando nós pensamos na segurança nacional, os primeiros elementos a termos em conta é claro, os fins, né? Os fins da segurança nacional. E se você vai à lei, porque para perceber em que condições, do ponto de vista de problema, se encontra a segurança nacional em Angola, de forma particular, primeiro precisamos viajar na lei para perceber quais são os fins da segurança nacional. E se você vai à lei 12/2 de 16 de agosto, ela define no seu primeiro artigo aquilo que são os fins da segurança nacional, do qual eu vou citar pelo menos. No número 1 diz o seguinte: a segurança nacional é a atividade do Estado para garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade pública e contribuir a assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática. Perceber a problemática da segurança nacional, primeiro é preciso perceber os fins. Olhando para os fins, você agora vai para a prática, vai para a realidade. Alguém já terá dito uma vez que por mais que se queira, por mais que alguma coisa se faça, não é possível que se supere ou se teatralize a realidade. A realidade não pode ser teatralizada. E a nossa realidade em relação à segurança nacional é que ela não é
não corporiza aquilo que são os fins de segurança nacional. Ou seja, estou a dizer que os órgãos de segurança nacionais do Estado não interiorizaram, não corporizaram aquilo que são os fins consignados para as suas funções. O que quer com isso dizer que os nossos órgãos de segurança nacional tenham falhado. Tenham falhado por quê? Porque eles não mas todos, de uma forma genérica, eu acho que há instituições aí que concorrem para a defesa e segurança, que são um autêntico exemplo da reconciliação nacional, da reestruturação. Então é preciso... Que é a Força Aérea. Eu falo todos, porque... Ora, vejamos. Vejamos. Quais são os principais órgãos de defesa e segurança nacional? Forças Armadas Angolanas e serviços de inteligência, quer interna e externa. Esses são os principais órgãos de segurança nacional. É claro que a polícia intervém no fórum mais da ordem pública, mas para a garantia da segurança nacional, nós temos as Forças Armadas Angolanas e os serviços de inteligência externa e interna. Esses têm responsabilidade para garantir a segurança nacional. E por que eu digo tenha falhado? Tenha falhado porque não tenha cumprido cabalmente as suas funções, porque não corporizaram, não interiorizaram o artigo 1º mas da todas lei. as funções já... Estou a me referir das Forças Armadas, estou a me referir aos serviços... Sim, mas todas as suas tenha funções... falhado, não estou a dizer que não tenha feito. Continuamos um país em termos de integridade territorial, conforme as fronteiras que herdamos em 75, por exemplo, a que se dá mérito. A integridade territorial está salvaguardada. Exatamente. A estabilidade político-militar, pelo menos. Mas os valores centrais da segurança a própria não estabilidade, são só... Não é só a integridade territorial. Mas são partes, né? Não, é a questão da soberania. Sim, está aí. Mas a questão da própria estabilidade político-militar está salvaguardada graças a essas instituições. Bom, por exemplo, não sei se me permita-me. É importante que não limitemos a função dos órgãos de segurança nacional pura e simplesmente. Não estamos a limitar, mas são partes de um conjunto. Também não seria de todo correto, né, ou harmonioso, dissermos aqui que falhou-se em tudo. Eu não estou a dizer que falhou-se em tudo, eu estou a dizer que tenha falhado. Ao dizer que tenha falhado, eu estou a olhar para aquilo que tem sido de forma generalizada a atuação desses órgãos. Ora, vejamos, nós temos valores centrais da segurança nacional, do qual faz parte a integridade territorial, que já citamos, faz parte a garantia e a conservação do Estado Democrático de Direito, a soberania, a unidade nacional. A integridade territorial está salvaguardada. Uma unidade nacional está salvaguardada? Não. A questão do Estado, do respeito, da proteção, da garantia do Estado Democrático está salvaguardada? Não. Por quê? Porque estes dois órgãos não têm contribuído para a salvaguarda, para a garantia destes valores centrais do Estado. Por exemplo, vamos recuar só, por exemplo, para 2022, quando tivemos eleições gerais. Nós tivemos eleições gerais num espírito conturbado. Nós tivemos eleições gerais num contexto de acusações, de perturbações, de conspirações, de medo. Por quê? Porque há instituições que não contribuíram para a normalidade eleitoral. Quando uma alta patente das Forças Armadas faz sair um documento que todos nós tivemos a oportunidade de ler e ver, que fazia menção de que estávamos em prontidão combativa, está a pôr em causa o Estado Democrático de Direito, por simplesmente interesses particulares. Significa dizer que este órgão de garantia da segurança nacional não estava a proteger, a preservar um dos valores centrais do Estado, que é a garantia do Estado Democrático de Direito. Então falhou. E claro, quando você tem serviços de inteligência que estão ao serviço do regime, estão ao serviço de titulares do poder, de titulares políticos, de cargos políticos, ou estão ao serviço de partidos políticos, então você tem órgãos que não estão a cumprir os seus reais papéis, não estão a proteger aquilo que nós chamamos de interesse nacional, que é o fim maior da segurança nacional. Então, estes órgãos não tenham falhado, tenha falhado. E se tenha falhado, é importante que se diga que tenha estado a falhar. Para quê? Para que compreendam que
a ação dos órgãos de segurança nacional, ela está centrada na concretização dos interesses mais altos dos angolanos. E os interesses mais altos dos angolanos estão consignados, claro, na unidade nacional. E nós não temos tido órgãos de segurança nacional que garantam e protegem a unidade nacional. Nós não temos tido isso. E face a isso, como tornar isso, em que medida ajuda ou prejudica o nosso país, né? Tanto no caminho do desenvolvimento, da prosperidade e competitivo no concerto das nações? Prejudica e de que maneira o Estado? Por quê? Porque o ideal de democratização do Estado continua a ser mesmo um ideal e não uma efetivação. Por quê? Porque enquanto instituições com responsabilidades altas em relação à proteção, à garantia do Estado e do espírito democrático não têm efeito o suficiente. E ao não fazer o suficiente, é claro que continuam a fazer com que nós, enquanto angolanos, procrastinemos a vivência da democracia do Estado. E, claro, isso fragiliza as instituições, o que é um perigo para a estabilidade e a garantia dos interesses nacionais. Por quê? Porque é importante que nós tenhamos instituições fortes. É importante que nós tenhamos instituições que estejam realmente ao serviço da garantia das aspirações dos cidadãos, que cumpram de forma efetiva e cabal as suas funções e que não tenhamos instituições que sirvam interesses particulares. Não tenhamos instituições que sirvam interesses de determinadas cliques ao nível da estrutura social. Não. O real papel do Serviço de Segurança Nacional é garantir os nossos fins, é garantir a concretização dos interesses nacionais. E isso está patente na nossa Constituição, isso está patente na Lei sobre a Segurança Nacional e é pura e simplesmente isso, nada mais. Nós não podemos ter, por exemplo, órgãos de segurança nacional que vivam protegendo interesses particulares. Não é possível. Os órgãos de segurança nacional não foram concebidos para este fim. Não é. Olha só, por exemplo, para a realidade americana. Por exemplo, nós tivemos na América um caso ligado a Trump que queria irromper-se contra a vontade dos cidadãos, negava em abandonar a Casa Branca, ou seja, não queria deixar de ser presidente. Mas não foi possível. Por quê? Não foi possível porque nós temos na América instituições que interiorizaram o interesse nacional e são instituições que estão ao serviço do Estado. Realidade igual não pode. Aqui entre nós, uma situação igual, é claro que teríamos fins bem diferentes, teríamos um final bem diferente. Por exemplo, se você tem no Estado continuamente instituições, por exemplo, que manipulam os processos eleitorais, incluem nos cadernos eleitorais mortos, isso não põe em causa a unidade nacional, isso não põe em causa a integridade do Estado, isso não põe em causa a democraticidade do Estado, e isso não é valor central do Estado, não é papel e responsabilidade do Serviço de Segurança garantir que isso não possa ser real, não possa ser factível. Então, quando assim acontece, estes órgãos não estão a falhar, é óbvio que estão a falhar. Por quê? Porque têm responsabilidades muito altas em relação a isso, em relação à integridade e o normal funcionamento dos processos ao nível do Estado.